Eles dizem sangue é mais espesso que água, mas na família Mercer, sangue era apenas uma moeda para ser negociada. Imagine acordar para encontrar suas malas embaladas, não para umas férias, mas para uma execução. Sienna Mercer não sabia que era da realeza. Ela não sabia que suas veias continham o poder de uma rainha. Tudo o que ela sabia era que suas próprias irmãs, sua própria carne e sangue, tinham acabado de vendê-la para a alcateia mais mortal do norte por US$ 50.000 e um SUV usado. Mas o destino tem um jeito engraçado de equilibrar as balanças. Porque o homem vindo para inspecionar sua nova jaula, ele não é apenas um rei. Ele é sua alma gêmea. E ele está prestes a queimar o mundo para tê-la de volta. A casa dos Mercer sempre cheirava na cerveja velha e ambientador de lavanda. Uma tentativa barata de mascarar a podridão debaixo do assoalho. Era uma terça-feira à noite no final de outubro, o tipo de noite em que o vento uivava pelas frestas dos caixilhos das janelas de seu trailer nos arredores de Cold Creek. Sienna Mercer, 20 anos e pequena para sua idade, estava de joelhos esfregando uma mancha de vinho tinto do carpete bege. Suas mãos estavam em carne viva, rachadas pela água fria e alvejante. Ela era o caçula da família, também seu pai, mal sóbrio o suficiente para lembrar seu nome. Muitas vezes a chamava. Na sociedade de lobisomens, se você não se transformasse aos 16, você era um passivo. Sienna não havia se transformado. Ela era apenas humana. Ou assim eles pensavam. Na cozinha, suas irmãs mais velhas, Lydia e Paige, estavam sentadas à mesa laminada, falando em tons sussurrantes e frenéticos. Nós não temos escolha, Lydia. Paige sussurrou, batendo uma unha perfeitamente cuidada contra seu aviso de vencimento do banco. Paige era a beleza da família, loira, cruel e desesperada para subir na escada social. Os agiotas da alcateia Grey Ridge estão vindo amanhã. Se não tivermos os 50.000, eles pegam a casa. Eles pegam tudo. Lydia, a mais velha e a planejadora, deu uma tragada em seu cigarro, soprando a fumaça em direção ao teto. Eu sei, eu falei com Kruger esta manhã. Sienna parou de esfregar. O nome Kruger fez os pelos em seus braços se arrepiarem. Kruger era o braço direito de Alpha Gavin, o líder da alcateia Grey Ridge. Eles eram uma alcateia rival conhecida por operar anéis de jogos de azar clandestinos e tratar omegas como gado. E Paige pressionou e ele fez uma oferta. Lydia disse, sua voz desprovida de emoção. Ele disse que Alpha Gavin está procurando por funcionários domésticos, especificamente alguém quieto, alguém que não revide, alguém não registrado. O coração de Sienna martelou contra suas costelas. Ela permaneceu congelada, o pano molhado pingando no carpete. Você quer dizer Sienna? Paige perguntou, olhando para a sala de estar. Ela não parecia culpada. Ela parecia aliviada. Ele ofereceu 55.000, Lydia disse. Isso quita a dívida, mantém a casa e nos deixa com o suficiente para consertar a transmissão do SUV. Além disso, com ela fora, não temos mais que escondê-la. Não temos que explicar por que a família Mercer tem um defeito. Sienna se levantou, suas pernas tremendo. Ela caminhou para a cozinha, o cheiro de alvejante grudando em sua pele. Você está me vendendo. Sua voz era mal um sussurro, mas cortou o ambiente. Lydia nem sequer estremeceu. Ela apagou o cigarro em um pires sujo. Oh, pare de ser dramática, Sienna. Você não está sendo executada. Você está conseguindo um emprego. Não podemos mais te alimentar. A pensão do papai se foi. Para Grey Ridge, a voz de Sienna falhou. Lydia, você sabe o que eles fazem com lobos não registrados lá. Eles não os fazem apenas limpar. Eles os quebram. Limpa a garganta. Então não quebre, Paige retrucou, levantando-se para pegar sua bolsa. Olhe, o acordo está feito. Kruger está enviando um transporte em 1 hora. Faça suas malas e não tente correr. Você sabe que não pode fugir de um lobo.
A traição não foi quente e ardente, foi fria e pesada. Siena olhou para as duas mulheres para quem ela havia cozinhado, limpo e mentido por toda a sua vida. Não havia amor em seus olhos, apenas cálculo. Você está vendendo sua própria irmã por um concerto de carro, Siena disse. Lágrimas finalmente escorrendo. Lídia se levantou e caminhou, segurando o queixo de Siena com força. Estamos vendendo um fardo, Siena. Agora vá fazer as malas. Se você não estiver pronta quando Kruger chegar, ele pode decidir levar Paige em vez disso e eu não vou deixar isso acontecer. A hora seguinte foi um borrão de terror. Siena fez uma única bolsa de viagem, 2 pares de jeans, alguns suéteres gastos, uma fotografia de sua falecida mãe e um pequeno medalhão de prata que ela havia encontrado no sótão anos atrás. Ela não se despediu de seu pai. Ele estava desmaiado na poltrona reclinável, roncando durante a venda de sua filha mais nova. Às 21h, em ponto, uma van preta com janelas fumê subiu à entrada de Cascalho. O motor ronronava com um ruído ameaçador. Kruger saiu. Ele era um homem enorme, vestindo uma jaqueta de couro que rangia enquanto ele se movia. Ele tinha uma cicatriz que ia do olho esquerdo até a mandíbula. Ele não olhou para Lydia ou Paige. Ele olhou diretamente para Siena. Esta é a mercadoria, Kruger grunhiu. Ela não é mercadoria, Siena cuspiu, encontrando um resquício de coragem. Kruger riu, um som seco e latido. Em Grey Ridge, todos têm um preço, querida. Entre. Lydia deu um passo à frente com a mão estendida. Kruger jogou um envelope grosso na varanda. Lydia o pegou, contando as notas com dedos trêmulos. Ela não olhou para cima enquanto Kruger pegava Siena pelo braço, seu aperto terrivelmente forte, e a empurrava em direção à van. Lydia! Siena gritou, o pânico finalmente a dominando enquanto a porta deslizante se abria, revelando o interior de metal escuro. Paige, por favor. Paige se virou, examinando suas unhas. Lydia contou o dinheiro. Swinko, está tudo aqui, Lydia murmurou. Ela olhou para cima, seus olhos duros. Adeus, Siena. Tente ser útil por uma vez. A porta bateu, mergulhando Siena na escuridão, enquanto a van arrancava, espalhando o cascalho. Siena não chorou. As lágrimas secaram, substituídas por um nó frio e duro em seu estômago. Ela percebeu então que família não era sobre sangue, era sobre sobrevivência, e ela estava agora sozinha em um mundo de predadores. A jornada para o território Grey Ridge levou 3 horas. Eles dirigiram fundo nas montanhas onde o serviço de celular morria, e as árvores cresciam tão densas que bloqueavam a luz da lua. Quando a van finalmente parou, Siena foi arrastada para um pátio de concreto, cercada por altas cercas com arame farpado. Isso não era uma casa de alcateia, era uma fortaleza. O ar cheirava enxofre e cachorro molhado. Ela foi levada para dentro de uma mansão extensa, estilo industrial. Faltava o calor de um lar. Os pisos eram de pedra fria e as paredes eram adornadas com chifres montados e armas. Leve-a para as cozinhas. Kruger latiu para um guarda de patente inferior. E diga à cozinheira que ela é carne fresca. Se ela estragar, ela dorme nos canis. Pelas próximas 2 semanas, a vida de Siena foi um inferno vivo. Ela acordava às 4h, limpa a garganta, para assar pão, esfregava panelas maciças de ferro fundido até seus dedos sangrarem e servia refeições aos guerreiros da alcateia que agarravam suas roupas e zombavam de sua falta de cheiro. Porque ela não havia se transformado para eles. Ela era nada, um brinquedo para ser quebrado. Mas o pior era Alpha Gavin. Gavin era um predador em todos os sentidos da palavra. Ele era bonito de uma maneira cruel, com cabelo escuro penteado para trás e olhos que pareciam lagos congelados. Ele havia demonstrado um interesse peculiar em Siena. Ele apreciava o medo que causava. Uma noite, enquanto Siena estava limpando a longa mesa de jantar no salão de banquetes, Gavin agarrou seu pulso. O contato fez sua pele arrepiar. Você é uma coisinha bonita para um defeito. Gavin arrastou as palavras, seu hálito cheirando a uísque.
Meu beta me diz que você não quebra fácil. Eu gosto disso. Por favor, me solte. Alfa, Siena sussurrou, mantendo os olhos no chão. Contato visual era visto como um desafio. Eu sou seu dono, Gavin rosnou, apertando seu aperto até que ela gemeu. Suas irmãs se certificaram disso. Mas as coisas vão ficar ocupadas por aqui. Talvez você queira ficar fora de vista a partir de amanhã. Siena puxou seu braço de volta, cuidando do hematoma que se formava em seu pulso. Por quê? Gavin se levantou, balançando ligeiramente. Porque o Alto Conselho está enviando um inspetor. Aparentemente, o próprio rei está fazendo rondas nos territórios do norte. Rei Dominic Vane. A sala ficou em silêncio. Até o guerreiro barulhento parou de beber. Limpa a garganta. Dominic Vane. O nome era uma lenda. O Rei Alfa. Dizia-se que ele era o lobo mais forte nascido em um século. Ele era impiedoso, eficiente e absolutamente intolerante com alcateias que quebravam as leis da lua. Se ele visse como Gavin tratava seus trabalhadores não registrados, Grey Ridge seria sancionada ou pior. Se o rei te vir, Gavin sibilou, inclinando-se perto do ouvido de Siena. Se você sequer olhar para ele, eu mesma te matarei. Você deve ficar na copa. Você é invisível. Você entende? Sim, Alfa, Siena disse, seu coração batendo. Rei Dominic Vane, ele era sua única esperança. Se ela pudesse apenas chegar até ele, talvez pudesse implorar por santuário. Mas Gavin nunca a deixaria perto dele. Na manhã seguinte, a atmosfera em Grey Ridge mudou. A sujeira foi esfregada. Os guerreiros usavam uniformes limpos. O cheiro de medo foi substituído pelo cheiro de ansiedade. Siena estava trancada na copa, um pequeno cômodo atrás da cozinha, onde os pratos eram lavados. A cozinheira-chefe, uma mulher mais velha e simpática, chamada Marta, lançou-lhe um olhar de pena. Fique quieta, criança, Marta disse. O rei traz sua própria guarda. Eles são letais. Você não quer ser pega no fogo cruzado. Por volta do meio-dia, o som de motores pesados ecoou pelas paredes do canyon. Um comboio de SUVs pretos, muito mais caros do que qualquer coisa que Siena já vira, entrou no pátio. Da pequena janela incrustada de sujeira da copa, Siena subiu em uma caixa e espiou. As portas dos carros se abriram. Homens em ternos táticos escuros saíram, a guarda real. Eles se moviam com uma precisão aterrorizante. E então o carro central se abriu. Um homem saiu. Ele era alto, superando até os maiores guerreiros de Gavin. Ele usava um terno preto sob medida que esticava contra ombros largos e poderosos. Seu cabelo era escuro, cortado curto, e ele usava óculos escuros que escondiam seus olhos. Mas mesmo a essa distância, o poder irradiava dele em ondas. Não era apenas autoridade, era uma força física, uma aura de domínio que fazia os lobos no pátio abaixarem a cabeça instintivamente. Este era Dominic Vane. Como se sentisse olhos sobre ele, Dominic parou. Ele lentamente virou a cabeça em direção à casa principal, em direção à cozinha, em direção à minúscula e suja janela onde Siena estava escondida. Ele tirou os óculos escuros. Seus olhos eram um dourado elétrico penetrante. Siena ofegou e se abaixou, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que poderia desmaiar. Ele me viu, ela pensou. Impossível. Ele não poderia ter. No pátio, Dominic congelou. Suas narinas se alargaram. Ele inalou profundamente, uma carranca vincando sua testa. Meu rei, seu beta? Um homem chamado Silas perguntou baixinho. Algo está errado? Dominic o ignorou. Ele deu outro passo em direção à casa, ignorando Alpha Gavin, que se curvava obsequiosamente na frente dele. Aquele cheiro, Dominic murmurou, sua voz, um grave que soava como trovão. Baunilha e chuva. Senhor, Gavin perguntou, suando. Nós preparamos o salão de banquetes. Silêncio.
Dominic comandou sem levantar a voz, ainda assim silenciando todo o pátio. O lobo interior do rei estava andando, arranhando as bordas de sua mente. Por 10 anos, Dominic procurou sua companheira. Ele visitou todas as alcateias, todos os galas, todos os encontros em todo o continente. Ele havia perdido a esperança. Ele havia aceitado uma vida de solidão fria. Mas aqui nesta alcateia imunda e degenerada, o cheiro era inconfundível. Era o cheiro de casa. Era o cheiro dela. Dominic voltou seu olhar dourado para Gavin. Quem está naquela casa? Apenas a equipe, meu rei. Gavin gaguejou. Cozinheiros, faxineiros, ninguém de importância. Os olhos de Dominic se estreitaram. Você está mentindo para mim, Gavin. E eu não gosto de mentirosos. Ele avançou, passando pelo alfa de Grey Ridge como se fosse uma criança. Silas, Dominic latiu. Proteja o perímetro. Ninguém sai. De volta à copa, Sienna ouviu a comoção. Ela ouviu os passos pesados se aproximando da cozinha. Ela ouviu as portas se abrirem. Ela recuou para o canto, segurando seu avental sujo, aterrorizada de que Gavin estivesse vindo para puni-la por olhar pela janela. A porta da copa foi chutada. Mas não era Gavin. Era o homem de terno, o rei. Ele preencheu a porta, sua presença sugando o ar do pequeno cômodo. Ele olhou para as pilhas de pratos sujos, a sujeira no chão. E finalmente seus olhos pousaram em Sienna, encolhida no canto, cheirando a alvejante e medo. Sienna prendeu a respiração, esperando a raiva, esperando o golpe, mas Dominic não atacou. Seu peito arfava, suas pupilas dilatadas até seus olhos ficarem quase inteiramente pretos. Ele deu um passo em direção a ela, sua mão estendida, tremendo ligeiramente. Minha. Ele respirou a palavra, pesada com possessividade e admiração. Você é minha. Sienna olhou para cima, confusa e aterrorizada. Mas, por favor, não me machuque. O medo em sua voz pareceu quebrar algo dentro dele. Um rosnado rasgou sua garganta, não direcionado a ela, mas ao mundo que havia colocado aquele medo ali. Quem fez isso com você? Dominic exigiu, sua voz caindo para uma oitava perigosa e letal. Ele caiu de joelhos na sujeira, ignorando seu terno caro apenas para estar no nível dos olhos dela. Ele estendeu os dedos, pairando a centímetros de sua bochecha, com medo de tocá-la caso ela se quebrasse. Me diga quem fez isso, e eu os despedaçarei. Sienna piscou. A atração entre eles, súbita e avassaladora. Parecia um laço se encaixando, um fio dourado conectando seu coração ao dele. Pela primeira vez em sua vida, ela não se sentiu como uma caçula. Ela não se sentiu como um defeito. Ela se sentiu vista. Eu sou apenas a ajudante, ela sussurrou. Não, Dominic disse, seu polegar finalmente limpando uma mancha de sujeira em sua bochecha. A faísca que saltou entre eles os fez ofegar. Você não é a ajudante. Você é a rainha. O silêncio na copa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira com vazamento e a respiração irregular do rei Alfa. Dominic Vane permaneceu de joelhos. Para qualquer outro, um rei limpa a garganta, ajoelhado na sujeira, pareceria fraqueza. Para Sienna, parecia a coisa mais aterrorizante que ela já tinha visto. Homens como ele não se ajoelhavam. Homens como ele conquistavam. Minha rainha, Dominic repetiu, sua voz áspera como cascalho rangendo contra veludo. Deixe-me tirá-la daqui. Sienna pressionou suas costas mais forte no canto, seus dedos brancos apertando seu avental manchado. Eu não posso ir com você. A testa de Dominic franziu, a luz dourada em seus olhos, diminuindo ligeiramente com confusão. Por que você deseja ficar aqui? Ele olhou ao redor do quarto sujo com um desgosto irrestrito. Não, Sienna sussurrou, sua voz tremendo. Mas eu pertenço a eles. Minhas irmãs, elas assinaram um contrato. Alpha Gavin pagou por mim. Se eu for embora, eles virão atrás da minha família. Eles machucarão meu pai.
Dominic lentamente se levantou. O movimento foi fluido, predatório. A ternura em seu rosto desapareceu, substituída por uma raiva fria e mascarada que derrubou a temperatura da sala em 10 da Edron. Ele pagou por você? Dominic perguntou, sua voz mortalmente silenciosa. 55 Union. Siena admitiu, vergonha queimando suas bochechas para cobrir uma dívida de jogo. Dominic virou-se para a porta. Silos. O Beta entrou correndo com a arma em punho, procurando por uma ameaça. Ele congelou quando viu o rei de pé sobre uma garota acocorada e coberta de sujeira. Minha liga, prepare o carro, Dominic ordenou, desabotoando seu paletó feito sob medida. Ele o tirou e o jogou suavemente sobre os ombros de Siena. O forro de seda estava quente, cheirando a cedro e poder. Era pesado, engolindo sua pequena figura. E traga Alpha Gavin para mim agora. Momentos depois, Gavin foi empurrado para a cozinha por 2 guardas reais. O Alpha de Grey Ridge parecia indignado, ajustando sua jaqueta de couro, mas seus olhos disparavam nervosamente entre Dominic e Siena. Qual o significado disso, Rei Dominic? Gavin zombou, tentando manter uma fachada de autoridade em seu próprio território. Você interrompe as operações da minha alcateia. Você invade minhas cozinhas. Você comprou um ser humano. Dominic o interrompeu. Ele se aproximou de Gavin, pairando sobre ele. Você comprou uma fêmea. Explique-se antes que eu arranque sua garganta bem aqui no azulejo. Gavin riu, embora soasse forçado. Ela não é uma fêmea, Sua Alteza. Ela é um defeito, uma ômega que nunca se transformou. Sua família me vendeu seus direitos trabalhistas legalmente. Tenho a papelada assinada por seus guardiões sob as leis da Alcateia. Seção 4, artigo 2. Troca de trabalho por dívida é legal. Gavin sorriu. Ele conhecia as leis. Dominic era um reformador, mas estava ligado aos tratados antigos. Ele não podia simplesmente executar um alfa sem causa legal, ou isso desencadearia uma guerra civil com os territórios do norte. Trabalho, Dominic repetiu, inclinando a cabeça. Não escravidão. Ela quita a dívida. Gavin deu de ombros. Prática padrão. Dominic enfiou a mão no bolso interno e tirou um talão de cheques. Ele destampou uma caneta tinteiro dourada, rabiscou furiosamente e arrancou o cheque. Ele o deixou flutuar no chão aos pés de Gavin. $1 milhão, Dominic disse. Gavin olhou para o cheque, seus olhos arregalando. O quê? Isso cobre a dívida, os juros e o inconveniente, Dominic disse, sua voz monótona. A garota vem comigo agora. Gavin olhou para o dinheiro, depois para Siena. Ganância lutou com orgulho. Mas ele não era estúpido. Ele não podia lutar contra o rei. Ainda não. Certo, Gavin cuspiu. Pegue a caçula. Ela é inútil de qualquer maneira. Mercadoria quebrada. Um rosnado baixo e vibrante irrompeu do peito de Dominic. Ele se moveu mais rápido do que Siena poderia piscar. Uma mão envolveu o pescoço de Gavin, levantando o outro alfa um pé do chão. Gavin arranhou o braço de Dominic, ofegando, suas pernas chutando impotentemente. Ouça-me com atenção, Dominic sussurrou, inclinando-se para que suas testas quase se tocassem. Ela não é uma caçula. Ela não está quebrada. Ela é minha companheira destinada. E se você algum dia, pronunciar o nome dela novamente, eu queimarei todo este território até as cinzas e salgarei a terra para que nada cresça aqui por 1000 anos. Ele soltou Gavin. O alfa de Greyed desabou no chão, tossindo e vomitando, o terror finalmente substituindo sua arrogância. Dominic voltou-se para Siena. O monstro desapareceu e o cavalheiro voltou. Ele estendeu a mão. Venha, Siena, ele disse suavemente. Vamos para casa. Siena olhou para Gavin, ofegando no chão, e então para o alto e escuro estranho que lhe oferecia a mão. Ela não entendia o que era uma companheira destinada, não realmente.
Ela tinha ouvido os contos de fadas, mas garotas como ela não tinham contos de fadas. Mas ela sabia uma coisa. Qualquer coisa era melhor do que aqui. Ela colocou sua pequena mão cicatrizada na grande mão dele. Dominic não apenas a guiou para fora. Ele a pegou em seus braços, carregando-a em estilo nupcial pela cozinha, passando pela equipe atordoada e para a luz do sol. Enquanto ele caminhava em direção ao comboio, Sienna enterrou o rosto em sua camisa. Estou suja, ela murmurou. Vou arruinar seu terno. Dominic apertou seu abraço. Você poderia estar coberta de lama, Sian, e ainda seria a coisa mais preciosa que eu seguro. Ele a colocou na parte de trás do SUV central. Os assentos eram de couro creme, macios como manteiga. Ele sentou-se ao lado dela, sinalizando para o motorista seguir. Enquanto o comboio se afastava de Grey Ridge, deixando sua prisão para trás, Sienna não sentiu alívio. Ela sentiu um pânico crescente. Ela olhou para Dominic, que a observava com uma intensidade que a fez prender a respiração. Onde estamos indo? Ela perguntou. Para a capital, Dominic respondeu. Para o Palácio de Obsidiana. E então, o quê? Sienna perguntou, sua voz pequena. O que você quer de mim? Dominic pareceu magoado. Eu não quero nada de você, Sienna. Eu quero te dar o mundo. Você é minha companheira, minha igual. Eu não posso ser, ela argumentou, puxando o casaco grande mais apertado em torno de si. Eu não sou uma loba. Eu nunca me transformei. Minha família, eles disseram que eu era um beco sem saída genético. Você precisa de uma rainha que seja forte. Eu sou apenas eu. Dominic estendeu a mão pegando a dela novamente. Seu polegar traçou os calos na palma da mão dela. Evidência de seus anos de trabalho duro. Força não é sobre garras, Sienna, ele disse firmemente. Você sobreviveu a uma família que a vendeu. Você sobreviveu a uma alcateia que tentou quebrá-la. Você é mais forte do que qualquer lobo que eu conheço. E nós resolveremos o resto. Eu prometo a você, ninguém jamais a machucará novamente. Sienna queria acreditar nele. Mas enquanto ela observava as árvores borrarem pela janela, um pensamento sombrio se instalou em sua mente. Suas irmãs não deixariam isso passar. E Gavin não esqueceria a humilhação. Ela havia trocado uma jaula por um castelo, mas temia que os monstros lá fora estivessem apenas começando. O Palácio de Obsidiana não era um edifício. Era uma cidade em si. Empoleirado na beira de um penhasco maciço, com vista para o oceano agitado, era uma obra-prima extensa de pedra preta, vidro e aço. A viagem durou 4 horas. Na maior parte dela, Sienna havia entrado e saído de um sono exausto. Toda vez que ela acordava, Dominic estava lá lendo documentos em um tablet, mas instantaneamente mudava sua atenção para ela no momento em que ela se mexia. Ele ofereceu-lhe água, barras de proteína, um cobertor. Era avassalador. Quando o SUV finalmente parou na entrada circular, a escala imensa do lugar fez Sienna encolher-se em seu assento. É grande, ela conseguiu dizer. Tem muitos quartos vazios, Dominic disse, abrindo a porta para ela. Espero que você possa me ajudar a enchê-los de vida. Ele a ajudou a sair. Uma fila de funcionários esperava, empregadas em uniformes impecáveis, guardas com expressões estoicas. Um homem mais velho com cabelo prateado e um monóculo deu um passo à frente. Este era Reynolds, o mordomo real. Bem-vinda ao lar, Sua Majestade. Reynolds fez uma reverência profunda. Ele olhou para Sienna, seus olhos arregalando ligeiramente com sua aparência desgrenhada, a jaqueta masculina grande, os jeans sujos, a sujeira em seu rosto. Mas Reynolds era um profissional. Ele fez uma reverência igualmente baixa para ela. E bem-vinda, minha senhora. Prepare a ala leste, Dominic ordenou. E chame a Dora Lohan. Quero um exame médico completo imediatamente. Ela está ferida, senhor? Reynolds perguntou, a preocupação substituindo a formalidade. Ela foi negligenciada, Dominic disse, sua mandíbula apertando.
Quero saber todo o dano que eles fizeram a ela para que eu possa consertá-lo. Sienna foi levada rapidamente, não de forma rude, mas eficientemente. Dominic foi puxado de lado por seu beta Silas para lidar com assuntos urgentes do conselho, deixando Sienna aos cuidados de uma chefe de criadas chamada Mara. Mara era gentil, um contraste gritante com as mulheres de Grey Ridge. Ela levou Sienna para um banheiro que era maior do que todo o trailer em que Sienna havia crescido. A banheira era de mármore branco, cheia de água fumegante, que cheirava a jasmim e mel. Leve o seu tempo, senhorita, Mara disse suavemente, colocando uma pilha de toalhas macias. O que quer que você limpa a garganta, precise, é só pedir. Deixada sozinha, Sienna tirou suas roupas sujas. Ela se viu no espelho do chão ao teto. Ela parecia magra, suas costelas estavam visíveis, sua pele pálida e machucada. Ela não parecia uma rainha. Ela parecia uma vítima. Ela lá afundou na água quente, sibilando enquanto o calor queimava seus arranhões. Ela esfregou sua pele até ficar rosada, tentando lavar a sensação das mãos de Gavin, o cheiro da copa e a memória dos olhos frios de Lydia. Lydia, a centenas de quilômetros de distância no apertado trailer dos Mercer, Lydia estava gritando. Ele a levou! Lydia gritou, atirando uma caneca de café contra a parede. Ela se estilhaçou, espalhando cacos de cerâmica sobre o carpete manchado. Paige estava sentada no sofá, navegando em seu telefone, seu rosto pálido. Está tudo no Wolfnet, Lydia. Olhe, Rei Alpha intervém em Greyedge. Alguém vazou uma foto. Ela virou a tela do telefone. Era uma foto borrada, tirada de longe, mostrando Dominic carregando Sienna para fora da cozinha. O rei! Lydia sussurrou, afundando em uma cadeira. Sienna está com o rei. Estamos mortas. Paige disse, sua voz tremendo. Se ela contar a ele o que fizemos, se ela contar a ele sobre o dinheiro, ele nos executará. Os olhos de Lydia varreram o cômodo. Sua mente, sempre tramando, começou a trabalhar. O medo era inútil. A manipulação era a única saída. Não, Lydia disse lentamente, um sorriso torcido se formando em seus lábios. Não, ele não nos executará, não se controlarmos a narrativa. Do que você está falando? Pense, Paige, Lydia estalou. Ninguém sabe que a vendemos, exceto Gavin. E Gavin não vai admitir que comprou uma escrava, isso é ilegal para ele também. Então, para o resto do mundo, como isso se parece? Paige franziu a testa. Parece que o rei levou nossa irmã. Exatamente. Lydia se levantou, alisando o cabelo. O rei sequestrou nossa vulnerável e deficiente irmãzinha. Nós não a vendemos. Nós a enviamos para Grey Ridge, para tratamento médico especializado. Sim. E então o rei apareceu e a roubou. Você quer acusar o rei de sequestro? Paige perguntou, horrorizada. Eu quero ir para a imprensa, Lydia disse, seus olhos brilhando com malícia. Eu quero chorar na câmera. Eu quero implorar pelo seu retorno. Se nos fizermos de vítimas, o público estará do nosso lado. O rei não pode matar a família enlutada de sua nova namorada sem parecer um tirano. Não queremos apenas segurança, Paige. Vamos conseguir um pagamento que fará 50 mil parecer trocado. De volta ao Palácio de Obsidiana, Sienna envolveu-se em um roupão de seda que parecia água contra sua pele. Ela saiu do banheiro para encontrar a Dra. Loren esperando no quarto. A Dra. Loren era uma mulher de rosto severo, com óculos afiados e um cheiro de antisséptico e sálvia. Boa noite, senhorita Mercer. O rei solicitou um exame. Sienna sentou-se na beira da cama maciça. Estou bem, apenas cansada. Me ature, Loren disse, abrindo sua bolsa médica. O exame foi completo. Loren verificou seu coração, sua pressão arterial e seus reflexos. Ela franziu a testa profundamente quando sentiu as glândulas no pescoço de Sienna. Você disse que nunca se transformou? Loren perguntou, apontando uma luz para os olhos de Sienna. Não, Sienna olhou para baixo.
Meus pais disseram que eu nasci errada, um defeito genético. A genética de lobo é complexa, mas defeitos são incrivelmente raros, Lohan murmurou. Ela puxou uma seringa. Eu preciso de uma amostra de sangue. Siena estremeceu, mas permitiu. Lohan tirou um frasco de sangue vermelho escuro. Ela caminhou até um analisador portátil que havia montado na mesa e inseriu o frasco. A máquina bipou. Minutos se passaram em silêncio. Então, a máquina imprimiu um pequeno pedaço de papel. Dr. Lohan leu. Então ela leu novamente. Sua mão limpa a garganta tremeu ligeiramente. Senhorita Mercer, Lohan disse, virando-se lentamente. Seus pais ou suas irmãs alguma vez lhe deram vitaminas ou especialidades diariamente? Siena assentiu. Sim, desde pequena. Lídia disse que eu tinha um sistema imunológico fraco, então ela me fazia beber este tônico herbal todas as manhãs. Tinha um gosto amargo, como cinza. A porta se abriu e Dominic entrou. Ele havia tomado banho e trocado de roupa, calças pretas e um suéter cinza, mas seu cabelo ainda estava úmido. Ele parecia menos um rei e mais um homem desesperado, limpa a garganta, por boas notícias. Como ela está, Lohan? Dominic perguntou, caminhando direto para o lado de Siena, embora ele tivesse cuidado para não tocá-la sem permissão. Doutora Lohan tirou os óculos, ela parecia grave. Sir, ela não é um defeito, Lohan disse, sua voz apertada de raiva. Ela está envenenada. Dominic ficou imóvel. Explique. Seu sangue está saturado com acônito e nitrato de prata, misturados com um agente supressor chamado raiz da sombra. Lohan explicou, mostrando os resultados. É um coquetel projetado para manter um lobo dormente. Ele enfraquece o corpo, retarda o crescimento e impede a transformação. Se ela está tomando isso há anos, é um milagre que esteja viva. Siena sentiu o quarto girar. Veneno, mas Lídia me deu. Ela disse que era remédio. Não era remédio. Siena, Dominic disse, sua voz caindo em um rosnado aterrorizante. Era uma jaula. Por quê? Siena sussurrou, as lágrimas brotando. Por que eles fariam isso? Por que, Dr. Lohan disse, olhando os dados novamente. A raiz da sombra só é usada em alfas. É muito forte para lobos normais. Mataria um lobo comum em uma semana. Lohan olhou para Dominic, depois para Siena, seus olhos arregalados de compreensão. A limpa a garganta, única razão pela qual ela sobreviveu a esta dosagem por anos, Lohan disse. É porque seu lobo é incrivelmente poderoso. Ela não é uma caçula, Sir. Baseado nesses marcadores, ela é provavelmente de linhagem alfa. Talvez até mesmo uma loba branca. Dominic olhou para Siena, atordoado. Uma loba branca, a mais rara de todas. Um símbolo de pureza e imenso poder. Siena balançou a cabeça. Não, isso é impossível. Não é impossível, Dominic disse, ajoelhando-se diante dela novamente, pegando suas mãos. Sua raiva contra a família dela irradiava dele, mas seu toque era gentil. Eles temiam você, Siena. Eles sabiam o que você era. E eles a envenenaram para mantê-la fraca, para mantê-la submissa. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando seus nós dos dedos. Mas eles falharam, Dominic jurou. Vamos expulsar esse veneno de seu sistema, e quando seu lobo acordar, o mundo inteiro vai tremer. Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Silas, o beta, estava lá, pálido. Ele segurava um tablet na mão. Dominic, Silas disse, esquecendo o protocolo. Você precisa ver isso. Está ao vivo nas notícias. Dominic se levantou, seu rosto endurecendo. Limpa a garganta. O que é? Silas caminhou e apertou o play no tablet. Na tela, Lídia e Paige estavam sentadas em um sofá, enxugando olhos secos com lenços. Um banner na parte inferior da tela dizia: exclusivo. Irmãs Mercer imploram pelo retorno de irmã sequestrada. Nós só queremos ela de volta. Lídia soluçou para a câmera, dando a atuação de sua vida. Ela está doente. Ela precisa de sua medicação. O rei, ele simplesmente a levou.
Ele a arrastou para fora da clínica onde a enviamos para ajuda. Por favor, se alguém estiver assistindo, diga ao rei Dominic para libertar nossa irmãzinha. Siena encarou a tela, o horror a invadindo. Eles estão mentindo, ela ofegou. Eles estão distorcendo tudo. Dominic encarou a tela, sua expressão ilegível, mas o ar ao redor dele começou a crepitar com energia estática. Eles querem uma guerra. Dominic disse suavemente. Eu lhes darei uma guerra. O processo de desintoxicação não foi um procedimento médico. Foi um exorcismo. A doutora Lohan os havia avisado que seria doloroso. O veneno da raiz da sombra havia se entrelaçado na medula óssea de Siena por uma década. Arrancá-lo significava que seu corpo tinha que se reconstruir de dentro para fora. Por 3 dias e 3 noites, a ala leste do Palácio de Obsidiana foi preenchida com os sons da agonia de Siena. Ela queimava com uma febre que atingia níveis perigosos, sua pele tornando-se translúcida, suas veias brilhando em um preto fraco e doentio enquanto as toxinas eram purgadas. Dominic não dormiu. Ele sentou em uma poltrona de encosto alto ao lado de sua cama, sua gravata, descartada, as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. Seu rosto estava por fazer, uma barba escura delineando sua mandíbula. Toda vez que Siena gritava, debatendo-se contra os lençóis de seda, Dominic estava lá. Ele segurava sua mão, limpava sua testa com panos frios e deixava-a cravar suas unhas em seu antebraço até ele sangrar. Dói! Siena ofegou na segunda noite, suas costas arqueando-se do colchão. Seu lobo interno estava acordando, mas estava confuso e zangado, arranhando sua caixa torácica. Eu sei, Dominic sussurrou, sua voz embargada de desamparo. Lute, Siena, lute por mim. Enquanto Dominic travava uma guerra pela vida de Siena no quarto, um tipo diferente de guerra estava se formando nos corredores do palácio. Lady Vanessa Thorne, a filha do Alfa do Sul, e uma mulher que havia passado 5 anos se posicionando para ser a rainha de Dominic, andava de um lado para o outro no corredor fora da suíte médica. Ela era deslumbrante, com cabelos ruivos em cascata e olhos como esmeraldas, mas sua beleza era afiada como um diamante lapidado para tirar sangue. Ela parou Silas, o beta, enquanto ele saía do quarto com uma bandeja de suprimentos médicos usados. Ela já morreu? Vanessa perguntou, sua voz leve, fingindo preocupação, mas falhando em esconder o veneno. Ela está lutando, minha senhora, Silas disse rigidamente. Ele não gostava de Vanessa. Ela cheirava a ambição e perfume francês. É uma tragédia, realmente. Vanessa suspirou, alisando seu vestido de grife. Dominic é tão nobre, recolhendo vira-latas. Mas realmente, Silas, um defeito, uma garota humana com uma linhagem sanguínea envenenada. Ela nunca sobreviverá à transformação. Mesmo que sobreviva, será fraca. O conselho não aceitará uma rainha fraca. Estamos em guerra com os lobos desgarrados. Precisamos de força, não de um caso de caridade. O rei fez sua escolha, Silas respondeu. O rei é emocional, Vanessa replicou, aproximando-se. Ele precisa ser lembrado da realidade. Se essa garota morrer, ele ficará devastado. Talvez seja melhor se a natureza seguir seu curso mais rápido. Silas estreitou os olhos. Cuidado com o tom, Vanessa. Vanessa sorriu, fria e predatória. Ela esperou até Silas sair, então passou furtivamente pelos guardas, que estavam distraídos pela troca de turno. Ela entrou no quarto escuro. Dominic havia saído brevemente para o banheiro adjacente para lavar o rosto. Siena estava sozinha na cama, respirando superficialmente, sua pele pálida como a luz da lua. Vanessa caminhou até a cabeceira. Ela olhou para a garota que havia, sem saber, roubado a coroa. Vanessa acreditava ser seu direito de nascença. Você não pertence aqui, Vanessa sussurrou no silêncio. Ela estendeu o dedo,
pairando sobre o gotejamento quarto que estava eliminando o veneno. Um beliscão no tubo, uma pequena bolha de ar, e tudo acabaria. Você é apenas uma coisinha quebrada. Faça-lhe um favor e desista. Os olhos de Siena se abriram. Não eram mais castanhos. Eles estavam girando com uma luz leitosa e iridescente. Vanessa ofegou e puxou a mão para trás. Um rosnado baixo emanou do peito de Siena. Não era o gemido de uma garota doente. Era o rosnado de uma fera que havia sido acorrentada na escuridão por 10 anos e acabara de romper sua coleira. A porta do banheiro se abriu e Dominic saiu furiosamente, sentindo o pico de tensão. Ele viu Vanessa de pé sobre a cama. Afaste-se dela. Dominic rugiu, o som sacudindo o vidro das janelas. Vanessa estremeceu, recuando, mãos levantadas. Dominic, eu estava apenas verificando-a. Ouvi um barulho. Saia! Dominic comandou, apontando para a porta. Se eu te ver perto deste quarto novamente, esquecerei que seu pai é meu aliado. Vanessa fugiu, seu rosto pálido de humilhação. Dominic correu para a cama. Siena. Siena sentou-se. A febre havia passado. O suor em sua pele estava esfriando. Ela olhou para suas mãos. As cicatrizes dos anos de esfregar pisos estavam desaparecendo, se unindo diante de seus olhos. Seus músculos, antes atrofiados, sentiam-se zumbindo com uma nova energia vibrante. Ela está aqui, Siena sussurrou, agarrando seu peito. Quem? Meu lobo. Siena olhou para Dominic e pela primeira vez ela não pareceu assustada. Ela parecia poderosa. O nome dela é Lyra. Dominic soltou um suspiro que não sabia que estava aprendendo. Lyra. É um nome lindo. Siena balançou as pernas sobre a borda da cama. Ela se sentiu leve, mas enraizada. A névoa em sua mente se fora, e em seu lugar estava uma clareza nítida e cristalina. Ela se lembrou de tudo. O abuso, o frio, a traição. Mas ela não sentia mais tristeza. Ela sentia fúria. Dominic, ela disse, sua voz firme. Onde estão minhas irmãs? Dominic hesitou. Elas estão complicando as coisas. Elas estão em todos os canais de notícias. Elas me acusaram de sequestrá-la. Elas estão exigindo uma reunião ou processarão a coroa por violações dos direitos humanos. Siena se levantou. Ela cambaleou por um segundo, então encontrou seu equilíbrio. Ela caminhou até o espelho. A mulher que a encarava não era a caçula de Cold Creek. Seus olhos brilhavam dourados, combinando com os de Dominic. Seu cabelo estava mais grosso, lustroso. Ela parecia uma rainha. Elas querem uma reunião? Siena perguntou, um sorriso frio tocando seus lábios. Um sorriso que parecia terrivelmente com o de Dominic. Sim, Dominic disse, observando-a com admiração. Bom, Siena disse, deixe-as vir, convide-as para o palácio, convide a imprensa, convide a todos. Siena, você não precisa. Eu não estou mais me escondendo, Dominic. Ela se virou para ele, o limpa-garganta poder na sala aumentando tão alto que as lâmpadas piscaram. Elas me venderam por um carro. Elas me envenenaram para me manterem uma escrava. Não vou me esconder. Vou acabar com elas. Limpa na garganta. O grande salão do Palácio de Obsidiana estava em silêncio. O ar pesado de expectativa. Dominic sentou-se no trono maciço de obsidiana, parecendo em cada centímetro o rei letal. Mas a cadeira vazia ao seu lado atraía todos os olhares. As portas se abriram, admitindo primeiro a imprensa, seguida pela família enlutada. Lydia e Paige Mercer entraram vestidas com roupas sombrias, com Alpha Gavin atuando como seu protetor. Elas pareciam pequenas no salão cavernoso, mas seus queixos estavam erguidos. Elas acreditavam ter o público do seu lado. Ray Dominic, Lydia disse, sua voz tremendo para as câmeras. Nós exigimos a libertação de nossa irmã. Você usou seu poder para roubar uma garota vulnerável e doente. Devolva-a à sua família e nós retiraremos as acusações. Dominic não se moveu.
Cativeiro é uma palavra forte, senhorita Mercer. E os $55.000. Lídia congelou. Eu não sei do que você está falando. Então por que você me envenenou? A voz cortou a sala como uma lâmina. Das sombras atrás do trono, Siena deu um passo à frente. Ela estava irreconhecível. A sujeira e os trapos grandes desapareceram. Ela vestia um vestido de seda azul meia-noite e seus cabelos caíam pelas costas em ondas lustrosas. Mas foi sua presença que silenciou a sala. Ela não parecia uma vítima. Ela parecia uma rainha. O queixo de Lídia caiu. Siena. Olá, Lídia, Siena disse, parando ao lado de Dominic. Ela encontrou os olhos de sua irmã com uma calma arrepiante. Você parece surpresa em me ver viva. Ele fez uma lavagem cerebral nela. Lídia gritou, apontando um dedo trêmulo. Olhe para ela. Aquela não é minha irmã. Ele me libertou. Siena projetou sua voz, dirigindo-se à sala. A doutora Lowen encontrou a raiz da sombra em meu sangue. O veneno que você colocava no meu chá todas as manhãs desde que eu tinha 8 anos. O veneno que me mantinha pequena, que impediu minha transformação. Murmúrios percorreram a imprensa. A raiz da sombra era um crime grave. Mentiras. Gavin deu um passo à frente. Seu rosto vermelho. A garota está confusa. Isso é uma armação. E você? Siena voltou seu olhar para Gavin. Seus olhos brilharam dourados. Você não comprou em uma trabalhadora, Gavin. Você comprou um ser humano. Você comprou uma irmã. Dominic levantou a mão. A tela maciça lá atrás do trono ganhou vida. Nota de venda. Eichen. Siena Mercer. Ômega não registrado. Preço $55.000. Comprador, Alpha Gavin. Vendedores, Lydia Mercer, Paige Mercer. A sala explodiu. Flashes dispararam como estroboscópios. A tinta coincide com a caneta em sua bolsa. Lydia, Silas anunciou, dando um passo à frente com um arquivo. E os registros bancários mostram que o dinheiro foi usado para consertar um SUV 2018. Você vendeu seu próprio sangue por um conserto de carro. O desgosto na sala era palpável. Lydia caiu de joelhos, a percepção de que seu esquema havia implodido, desabando sobre ela. Estávamos desesperadas. Ela soluçou, estendendo a mão. Siena, por favor, somos sua família. Siena olhou para a mulher que a havia escravizado. Minha família. Ela olhou para Dominic, depois de volta para Lydia. Minha família está ao meu lado. Vocês são apenas as pessoas que me venderam. Guardas, Dominic ordenou. Levem-nas. Enquanto os guardas se moviam, Alpha Gavin soltou um rugido. Não, eu não vou cair por isso. Ele puxou um detonador do bolso. Abaixem-se! Dominic gritou, empurrando Siena para trás dele. Bum! Os vitrais se estilhaçaram para dentro. Fumaça encheu o salão enquanto cordas desciam. Mercenários contratados por Gavin balançaram no caos. É uma emboscada! Silas gritou. Gavin se transformou, virando um lobo marrom maciço. Ele não se importava mais com a lei. Ele saltou direto para Siena para matar a evidência. Dominic o interceptou no ar, transformando-se em um lobo preto gigantesco. Ele atirou Gavin contra o chão de mármore, mas 3 lobos rebeldes o cercaram instantaneamente. Dominic era forte, mas estava em menor número. Um mercenário circulou, mirando no flanco exposto de Dominic. Siena tossiu na fumaça, vendo seu companheiro cercado. Ela sentiu um calor subir em sua barriga, não febre, mas puro instinto branco e quente. Proteger companheiro. Ela fechou os olhos e soltou o último fio de seu medo. Uma luz branca ofuscante explodiu de seu corpo, limpando a fumaça em um raio de 3 metros. Ossos estalaram e se remodelaram. Pelo brotou, branco como neve fresca. Quando a luz desvaneceu, de pé no estrado não estava uma garota. Era uma loba. Uma loba branca maior do que qualquer fêmea já registrada, irradiando uma aura de poder antigo e sagrado. A luta parou. Os rebeldes congelaram.
até Gavin, preso sob as patas de Dominic, parou de lutar. A loba branca jogou a cabeça para trás e soltou um uivo que estilhaçou o restante do vidro no palácio. Um som de domínio absoluto. Siena havia chegado. O uivo da loba branca não apenas ecoou pelo palácio de obsidiana. Ele vibrou na medula de cada ser vivo. Era um som não ouvido nos territórios do norte por 3 séculos. É o comando de uma verdadeira rainha. Os lobos rebeldes mercenários contratados por Gavin hesitaram. Seus instintos, aguçados para a violência, gritavam para que se submetessem. Siena não esperou. Ela era um borrão de movimento branco, saltando do estrado e rasgando o caos. Ela aterrissou nas costas do lobo cinza, flanqueando Dominic, jogando a fera maciça de lado com poder sem esforço. Dominic sacudiu sua enorme cabeça preta. Recuperando-se do choque, ele olhou para a criatura etérea ao seu lado, a terrivelmente bela loba branca. Um ronronar baixo e retumbante de orgulho vibrou em seu peito. Companheira, eles se moveram juntos como fumaça e sombra. Dominic era força bruta, um tanque de destruição. Limpa-lhe a garganta. Siena era precisão, um bisturi de luz. Eles lutaram de costas, um turbilhão de pelo preto e branco que dizimou a resistência restante. Alpha Gavin, testemunhando seus mercenários encolhidos, percebeu que sua aposta havia falhado. Ele se virou para correr, arranhando suas garras contra o mármore para alcançar a janela quebrada. Mas Siena foi mais rápida. Ela cortou sua fuga, deslizando na frente dele com um rosnado que expôs letais presas de marfim. Gavin parou abruptamente, gemendo. Na presença de uma loba branca, o alfa arrogante não era nada mais do que um filhote. Dominic avançou, prendendo Gavin ao chão pela garganta. Ele olhou para Siena em silêncio, pedindo a ordem: matar ou poupar. Siena se aproximou, seus olhos dourados queimando. Ela colocou uma pata pesada no peito de Gavin. Ela não o matou. Em vez disso, ela soltou um latido curto e agudo. Submissão. Gavin gemeu e ficou mole, expondo o pescoço. A batalha havia terminado. Enquanto a fumaça se dissipava e a guarda real protegia a sala, Siena recuou. A adrenalina diminuiu. Dominic se transformou primeiro, rasgando uma tapeçaria de veludo da parede para proteger Siena, enquanto ela retornava à sua forma humana. Ela desabou contra ele, a primeira transformação, tendo tirado tudo o que ela tinha. Eu te peguei. Dominic sussurrou em seu cabelo, segurando-a com força suficiente para machucar, mas gentil o suficiente para confortar. Eu te tenho, minha rainha. Siena levantou os olhos, ainda brilhando levemente dourados. Acabou? Dominic beijou sua testa na frente da imprensa atordoada e dos guardas curvados. A luta acabou, Siena. A chuva apenas começou. 3 dias depois, o tribunal do Alto Conselho estava lotado. Não era todo dia que um alfa e a família de uma rainha eram julgados por alta traição. Siena sentou-se ao lado de Dominic no estrado elevado, vestindo um terno branco sob medida que gritava autoridade. No centro da sala, Lydia Page e Alpha Gavin estavam acorrentados. A fachada elaborada de Lydia havia desaparecido. Ela parecia velha e patética. Siena! Lydia gritou, forçando-se contra suas algemas. Por favor, somos suas irmãs. Nós a criamos. Isso não conta para nada. Siena se levantou, silenciando a sala. Ela desceu os degraus até ficar a poucos metros da divisória de vidro. Você não me criou, Siena disse, sua voz firme. Você me tolerou. Você me usou. E quando me tornei muito cara, você me vendeu. Estávamos desesperadas, Paige soluçou. Eu também, Siena respondeu friamente. Eu estava desesperada por amor, mas vocês me envenenaram para ter certeza de que eu nunca o encontraria. Ela se virou para o alto juiz. A coroa não busca execução. A morte é muito fácil, e eu não sou uma assassina como eles. Ela olhou de volta para suas irmãs. Vocês queriam dinheiro. Vocês queriam status. Sua sentença é a perda de ambos.
Vocês são despojadas do nome Mercer e banidas para os territórios da fronteira. Lídia ofegou. A fronteira era um deserto sem lei. Vocês viverão como eu vivi, Siena disse suavemente. Sem poder, não registradas e sozinhas. Você tem até o pôr do sol para deixar minha cidade. Siena virou as costas para seus gritos e encarou Gavin. Dominic deu um passo ao lado dela. E você, Dominic disse. Pelo ataque ao palácio e o anel de escravidão em Greyedge, você é sentenciado às minas profundas. Você trabalhará até sua dívida ser paga, o que pelos meus cálculos será nunca. Gavin baixou a cabeça, finalmente derrotado pelo defeito que ele havia tentado quebrar. Um ano depois, a varanda do Palácio de Obsidiana oferecia uma vista perfeita do pôr-do-sol, pintando o oceano em roxo e fogo. Siena encostou-se no corrimão, girando um copo de cidra, até que um par de braços fortes a envolveu pela cintura. Você está pensando muito alto, Dominic murmurou, roçando seu pescoço. Estou pensando na abertura do orfanato amanhã. Ela admitiu, inclinando-se para ele. O primeiro abrigo para lobos não registrados. Eu quero que seja perfeito. Será. Dominic a virou para encará-lo porque você o construiu. Você mudou este reino, Siena. A vida havia mudado. Com uma loba branca no trono, os velhos preconceitos estavam morrendo. Os caçulas eram protegidos e a corrupção foi purgada. Você sabe, Dominic disse, um brilho malicioso em seus olhos. O conselho está perguntando sobre um herdeiro novamente. Eles acham que um pequeno lobo branco correndo por aí aumentaria o moral. Siena riu, enrolando os braços em volta do pescoço dele. Eles podem esperar. Eu não sei. Dominic puxou os quadris dela contra os seus. Eu acho que eles têm um bom ponto. Siena sorriu, lembrando-se da garota esfregando carpetes em um trailer, acreditando que não tinha valor. Ela olhou para o homem que havia visto uma rainha quando ela era apenas uma serva. Talvez, ela sussurrou, puxando-o para um beijo. Mas por enquanto, eu gostaria de desfrutar da minha liberdade com meu companheiro. Dominic rosnou brincalhão, levantando-a em seus braços enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, banhando o palácio em ouro. Eles haviam caminhado pelo fogo para se encontrar, e agora tinham o mundo a seus pés. E essa é a história de Siena e o rei Alfa, de ser vendida por um carro usado a reinar como a rara loba branca. Fale sobre a vingança final. O que você achou do castigo para Lydia e Paige? Elas mereciam a fronteira ou Siena foi muito misericordiosa? E sério, quão satisfatório foi aquele comando de submissão? Me diga nos comentários. Se você amou esta história, por favor, clique no botão curtir. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para nunca perder nossos uploads. Temos uma história louca chegando na próxima semana sobre uma companheira rejeitada que se torna bilionária. Então, fiquem